E aí, galera, tudo beleza? Mais uma videoaula do nosso curso de Química. Agora a gente vai falar sobre um tema campeão. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura atômica básica. Vamos começar? Bem, galera, a gente começa essa videoaula de uma maneira muito simples. Vamos começar dividindo o nosso átomo. A gente pode considerar que o átomo ele é dividido em duas regiões. Uma região pequena, densa e positiva. Essa região pequena, densa e positiva nós chamamos de núcleo. É essa região que se encontra aqui. E ao redor do núcleo nós temos uma região formada por grandes espaços vazios, que nós chamamos de eletrosfera. Bem, fera, fica ligado numa coisa. Dentro do núcleo, você tem duas partículas básicas. Quais são essas partículas? Nós temos dentro do núcleo os prótons, se liga nisso aí. Dentro do núcleo, nós temos os prótons e dentro do núcleo nós temos os nêutrons. Duas observações. Os prótons são as partículas de carga positiva. Os nêutrons, eles não têm carga. Os nêutrons, eles têm carga nula. Deixa eu falar uma coisinha para você. Esses prótons e nêutrons existentes no núcleo, eles são chamados de núcleons. Então, cuidado. Se você encontrar numa questão essa palavra núcleons, não veio errado, não. Veio certo. Núcleons significa as partículas que estão no núcleo. As partículas que estão no núcleo, prótons e nêutrons. Lá na eletrosfera, nós temos as partículas de carga negativa, que são os elétrons. Olha, os elétrons são as partículas de carga o quê? Negativa. Não se esquece disso não, tá? Os elétrons são as partículas de carga negativa. Ok? Vamos dar continuidade? Bem, vou apagar aqui rapidinho e vamos seguir para o próximo slide. Bem, pessoal, cada partícula dessa apresenta algumas características importantes. Vamos falar sobre cada uma. Olha só. As partículas do átomo, os prótons, nêutrons e elétrons, possuem massas e cargas elétricas aproximadas. Vamos falar um pouquinho sobre a massa e a carga dessas três partículas fundamentais. Olha só. Meu Deus do céu, quando a gente abre isso aqui, o aluno fala: eu vou ter que decorar isso tudo, Flávio. Calma, relaxa um pouquinho. A gente não vai precisar decorar isso tudo, não. Não vai precisar decorar nada. Eu quero apenas que você repare em duas relações importantes. Eu quero que você fique ligado na massa, preste atenção. Quero que você fique ligado na massa e eu quero que você fique ligado na carga. Vamos falar primeiro da carga. Olha só, como eu já estava falando, os prótons têm carga elétrica positiva. Os elétrons têm carga elétrica, olha, negativa. E os nêutrons, carga elétrica nula, zero. Outra coisa, eu quero que você fique ligado na massa. Aí presta atenção, eu não vou olhar para essa linha da massa, não. Eu vou olhar para isso aqui, ó. Olha só. Olha a massa de um próton quando comparada à massa dos elétrons. Veja que a massa de um próton equivale à massa de 1836 elétrons. Significa dizer que a massa do elétron ela é muito o quê? Fala comigo. Ela é muito pequena. A massa do elétron é tão pequena, mas tão pequena, que a gente pode considerar essa massa, olha, zero. Agora, cuidado. Por quê? Porque se alguém perguntar para você, elétron tem massa? Tem. Elétron tem massa. Agora, a massa dele é tão pequenininha, mas tão pequenininha, que essa massa pode ser considerada zero. A gente diz que essa massa ela é o quê? Desprezível. Pessoal, se a gente compara a massa do próton com a massa do nêutron, a gente repara que essas massas elas são o quê? Aproximadamente, olha, iguais. E quando a gente compara a massa do nêutron com a massa do elétron, a gente repara que a massa de um nêutron é 1836 vezes maior que a massa do elétron. Então se liga, porque a gente tem aqui
5 linhas, e dessas 5 linhas a gente precisa ter uma ideia de apenas duas. A ideia da massa e a ideia da carga. Tranquilo, ferinha? Vamos continuar? Vou dar uma limpadinha aqui. Opa, limpei. E a gente vai para o próximo slide. O nosso próximo slide é uma observação que cai frequentemente nos vestibulares. Eu vou fazer uma relação, eu vou agora estabelecer uma relação entre as dimensões do núcleo e as dimensões da eletrosfera. Olha só, pessoal. O núcleo ele tem um diâmetro em torno de 10 a menos 14, 10 a menos 15 do metro. Se liga numa coisa. Esses números que vocês estão vendo aqui são números muito quê? São números muito quê? Muito bem. São números muito pequenos. Qual é a conclusão que você tira? Que o núcleo, ele é o quê? O núcleo é uma região compacta. Olha, o núcleo é uma região compacta, maciça e muito densa. Agora se liga. Embora compacta, maciça, muito densa, o núcleo, ele é divisível. O núcleo, ele é divisível. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre as dimensões da eletrosfera. Olha só. A eletrosfera, pessoal, possui diâmetros em torno de 10 a menos 10, em torno de 10 a menos 10 do metro. Ei, vou fazer uma perguntinha. Quem é maior, núcleo ou eletrosfera? Quem? Escutei não. Quem? Ah, a eletrosfera é maior. Perfeito. Olha, pessoal, a eletrosfera ela é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Olha como é que o núcleo é pequeno. A eletrosfera ela é entre 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Eu posso dizer que, se eu fosse comparar o tamanho do núcleo com o tamanho da eletrosfera, olha só, a eletrosfera, pessoal, seria isso aqui, ó. Olha o que seria a eletrosfera. Olha só. Olha só. E o que seria o núcleo? Eita, o núcleo seria, ó, um pontinho aqui no centro do maraca. Bem pequenininho. O que eu posso falar da eletrosfera? Eu posso dizer que a eletrosfera é uma região imensa em relação ao núcleo e de densidade muito baixa. As provas dos vestibulares dizem que essa densidade é uma densidade rarefeita, ou seja, isso significa dizer que a maior parte do átomo é um grande espaço vazio. Beleza? A maior parte do átomo é um grande espaço vazio. Ok? Vamos dar continuidade? Vamos lá, fera, porque faltam 3 meses para esse Enem. Vamos limpar? Limpei. Vamos embora. Olha, vamos começar agora uma série de tópicos importantes. Vamos falar sobre o número atômico. Galerinha, eu digo para todos os meus alunos presenciais que o número atômico é o quê? O número atômico, opa, dá para ver aqui, é o CPF de um átomo. Ou seja, se você quer saber qual é o átomo que você tem, basta você pegar o número atômico deste átomo. O número atômico, representado pela letra Z, é o quê? O número atômico é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Olha, eu tenho aqui a representação de um átomo, vou lá no núcleo dele, olha, vou lá no núcleo e vejo que no núcleo eu tenho uma, duas, três partículas positivas. O que a gente acabou de ver? Que as partículas positivas são os prótons. Então eu digo que no núcleo desse átomo existem 3 prótons. Eu digo que o número atômico deste átomo é 3. Olha, a UPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, recomenda que a gente represente o número atômico sempre do lado esquerdo inferior do símbolo do elemento. Então, você tem o símbolo de um elemento químico e sempre esse númerozinho que está aqui no canto inferior esquerdo é o número atômico. Por exemplo, a gente sabe que o cálcio tem número atômico 20. Significa dizer que ele tem 20 prótons. Como é que eu represento isso? Olha, representação, cálcio, 20. Flávio, dá mais exemplo aí. Agora, o hidrogênio, ele tem número atômico 1. Olha,
Então eu represento o hidrogênio como? E o símbolo dele, hidrogênio 1. Olha, sódio Na, olha o símbolo dele. O número atômico dele é 11. Como é que eu represento esse número atômico? Na11. Beleza? Presta atenção. Se você perguntar assim para mim, Flávio, eu tenho que saber os números atômicos decorados? De jeito nenhum. Os números atômicos em uma prova de vestibular, eles sempre são fornecidos. Então não se preocupe com isso. Os números atômicos não precisam ser decorados. Eu sempre digo para os meus alunos presenciais, o que você precisa saber é o quê? É o significado desse número atômico. O que você precisa saber? Interpretar. Você precisa o quê? Quando você vê aqui, ó, Na11, você tem que dizer, opa, isso aqui é a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo do meu átomo de sódio. Ok? Anotou? Só dá pausa. Fica tranquilo. Limpou? Vamos embora. Falar sobre o número de massa. Conceito de número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons existentes no núcleo de um átomo. A gente usa essa fórmulazinha. É a fórmula básica da atomística. O número de massa representado pela letra A vai ser igual a Z, o número de prótons, mais N, o número de nêutrons. Flávio, como é que é isso? Olha como é que a gente representa. Geralmente, a gente representa o número de massa, ele aqui em cima ou aqui em cima. A maioria das vezes, você vai encontrar essa representação aqui, ó. Mas essa representação, ela é possível sim. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho um átomo e aqui eu tenho o quê? Olha, eu tenho uma partícula positiva, duas partículas positivas, três partículas positivas. E quantos nêutrons? 4. Então, meu número de prótons, 3. Meu número de nêutrons, 4. Opa! Quem é meu A? Meu A não é Z mais N. Meu A vai ser 3 mais 4. Meu A vai ser igual a 7. Tranquilo? Esse é o número de massa desse átomo, ok? Vamos dar continuidade, vamos embora. Olha, vamos falar agora sobre elemento químico. Olha só, o que é um elemento químico? Um elemento químico é um conjunto de átomos semelhantes com o mesmo número atômico. Olha só que legal. O átomo de hidrogênio, H, ele existe na natureza na forma de 3 outros átomos. Óbvio que na tabela periódica não tem como a gente colocar esses 3 outros átomos representados. Então o que a gente faz? A gente representa esses 3 átomos como um. É justamente o elemento químico. Então, aquele elemento químico que você vê na tabela periódica é o quê? É uma representação de todos os outros elementos existentes daquele átomo. Beleza? Olha, vamos falar um pouquinho sobre íons. Olha só, não tem ali íons, deixa eu passar aqui rapidinho. Opa, olha íons aqui, vamos falar sobre íons. Pessoal, os átomos, eles são eletricamente nêutrons. O que isso significa? Quando eu falo para você que átomos, eles são eletricamente neutros, eu estou dizendo para você que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Átomos são eletricamente nêutrons. Agora, os átomos, eles podem perder essa estabilidade elétrica. Como é que átomos perdem essa estabilidade elétrica? Átomos perdem essa estabilidade elétrica perdendo elétrons ou ganhando elétrons. Quando um átomo perde elétron ou ele ganha elétron, esse átomo ele se transforma em um íon. Em um íon. E existem dois tipos de íon. Existe um íon positivo que a gente chama de cátion, olha,
E o cátion ele é obtido quando um átomo ele perde elétrons. E existe um outro tipo de íon, um íon negativo, que a gente chama de ânion, que é quando ele ganha elétrons. Flávio, entendi não, você falou muito rápido essa parte. Vamos dar uma treinadinha aqui? Vê, eu vou abrir uma telinha branca aqui para eu poder mostrar isso aqui para você bem tranquilamente, tá? Pessoal, vê só, imagine que eu tenho um núcleo aqui com 3 prótons, olha, não vou falar de elétron, tranquilo. O que eu quero que você entenda é que se eu tenho 3 prótons no núcleo e esse átomo ele é um átomo eletricamente neutro, eu tenho o quê? Eu tenho, olha, 3 elétrons na eletrosfera. Eu tenho aqui, ó, um elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Pessoal, olha só o que eu posso fazer. Elétron pode chegar, elétron pode sair. Olha o que vai acontecer. Se esse elétronzinho aqui sair, olha só o que acontece. Eu vou continuar com os meus 3 prótons no núcleo, olha. Eu vou continuar com os meus 3 prótons no núcleo, mas agora um elétron saiu. Agora eu só tenho 2 elétrons. Olha só o que acontece. Presta atenção agora, presta atenção, por favor, presta atenção. Olha, eu tinha 3 prótons, olha, e agora eu tenho 2 elétrons. Ei, pessoal, eu tenho um excesso de carga positiva. Olha o que acontece. Esse excesso de carga positiva ele tem que ser representado. Então eu vou representar esse meu átomo aqui, ó, X, ó, de X mais 1. O que é esse mais 1? É essa carga positiva que está em excesso. Como eu falei, elétron pode chegar, elétron pode sair. O exemplo que eu mostrei aí foi elétron o quê? Saindo. Mas quando é que é elétron chegando? Olha, eu vou pegar aqui, ó, 9 prótons no núcleo. Olha, se esse átomo ele está eletricamente neutro, ele tem o quê? 9 prótons na eletrosfera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagine que um elétron tenha chegado aqui, ó. Chegou. Elétron pode sair, elétron pode chegar. Agora o que acontece? Você continua com os 9 prótons no núcleo, você não mexeu no núcleo, mas agora você não tem mais 9 elétrons. Você agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 elétrons. Então preste atenção, você tinha 9 prótons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora você tem 10 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, você tem um excesso de um elétron. Então eu represento aqui Y menos 1. Esse número que você tem aqui, pessoal, indica o quê? Indica o elétron que saiu ou chegou. Quando esse número é positivo, anota aí. Quando esse número é positivo, é porque saiu elétron. O número indica a quantidade de elétrons que saíram. Se é mais 1, saiu 1. Se é mais 2, saiu 2. Se é mais 3, saiu 3. Esse número que você está vendo aqui indica a quantidade de elétron que chegou. Anota aí. Quando o número é negativo, chegou elétron. E o que acontece? O valor do número é a quantidade de elétrons que chegou. Então, olha só o que acontece. Menos 1, chegou 1. Menos 2, chegou 2. Menos 3, chegou 3. Beleza? Fechado? Vamos embora? Vamos? Deixa eu limpar aqui. Deixa eu tirar a minha tela. Vou limpar novamente e vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade para a gente encerrar. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre semelhança atômica. Pessoal, existem 4 semelhanças importantes.
Primeira, átomos podem apresentar o mesmo número de prótons. Quando átomos apresentam o mesmo número de prótons, esses átomos eles são chamados de isótopos. Eu gosto desse pezinho aqui. Opa, deixa eu apagar. Ficou feio. Quando átomos apresentam o mesmo número de prótons, eles são chamados de isótopos. Exemplos. Olha, aqui eu tenho dois átomos. A gente sabe que esse númerozinho aqui, ó, olha, indica massa, prótons, prótons. Veja que esses dois átomos, eles apresentam o quê? O mesmo número de prótons. Então, esses átomos, eles são o quê? Isótopos, ok? A outra semelhança são os isóbaros. Isóbaros são átomos que apresentam o mesmo número de massa. Olha só. Veja que eu tenho aqui o potássio com número de massa 40 e eu tenho o cálcio também com número de massa 40. Próxima semelhança, isótonos. Átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Olha isso aqui. Veja, eu tenho ferro e zinco. Quando eu subtrair a massa menos o número de prótons, eu não encontro o número de nêutrons. Repare, 86 menos 56, 30. 60 menos 30, 30. Então, esses dois átomos, eles são o quê? Isótonos. Pessoal, se liga no bizu. Eu sempre gosto de lembrar para os meus alunos isso aqui, ó. Não é isótono. Olha, pois, isótopos. Olha o P bem grandão para dizer que é próton. É olha, baros. Olha, os isóbaros. Olha o A bem grandão para dizer que é o quê? Massa. E olha só, eu gosto sempre de botar aqui, ó. Olha o N bem grandão. Isótonos, para lembrar que o N é número de nêutrons. Isótopo, próton, isóbaro, massa, isótono, nêutron. Ok? Deixa eu limpar aqui, tirar aqui, fazer outra limpeza e vamos falar da última semelhança, que são os isoeletrônicos. Os isoeletrônicos são espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Olha só que legal. O oxigênio. Ei, vem cá, vem cá. Olha, esse menos 2 aqui, opa, deixa eu limpar que isso ficou horrível. Esse menos 2 aqui indica o que, galera? Esse menos 2 indica o quê? Esse menos 2 aqui indica o quê? Esse menos 2, hein? Indica que o quê? Chegou 2 elétrons. Então, aqui eu tenho 10 elétrons e 8 prótons. 10 elétrons. Esse menos 1 aqui indica o quê? Que chegou 1 elétron. Então, você tem 10 elétrons. E esse mais 2? Que saíram 2 elétrons. Então, você tem 10 elétrons. Olha, 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Cada um apresenta 10 elétrons. Significa dizer que essas espécies químicas elas são isoeletrônicas. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham gostado. Essa videoaula ela é simples, mas ela é super importante porque ela apresenta alguns conceitos fundamentais para a atomística. Pessoal, dá uma curtida no nosso canal no YouTube, dá um likezinho, tá? Para a gente poder ter mais motivos, ter mais motivação da gente fazer mais videoaulas para vocês. Um forte abraço, fica com Deus